Neste momento entramos então numa parte sensacional da pizza napolitana. Primeiro, quero fazer uma pequena explanação sobre as formas de fermentação e maturação. Como vocês podem ver aqui, eu utilizo caixas profissionais para fazer a fermentação das minhas massas, lembrando que elas obedeceram rigoroso processo de controle de temperatura e a parte final da fermentação e maturação aconteceu numa temperatura controlada de 10 a 12 graus. Tá? E eu tirei essas massas da refrigeração aproximadamente 2 horas atrás, então elas estão com 19 para 20 graus cada uma delas. Tá? Existem duas formas de fazer essa fermentação barra maturação. Eu estou utilizando caixas de fermentação, mas é muito importante que, utilizando caixas de fermentação, você coloque uma ao lado da outra. Uma caixa desse tamanho, por exemplo, eu coloco 5 fileiras de 3. Por quê? Eu preciso que quando elas cresçam e comecem a se estruturar, uma massa auxilie a outra na sustentação da estrutura. Se elas estiverem muito afastadas, elas vão crescer para o lado. E não é o que a gente quer que elas cresçam de forma estruturada. Então, uma sustenta a outra. Se você faz pizza em casa e você não tem espaço na geladeira para uma caixa desse tamanho, não quer dizer que você não possa fazer pizza, bem pelo contrário. Qualquer tipo de caixa, seja de tamanho da metade desse tamanho aqui, ou um pouquinho maior, um pouquinho menor, você consegue fazer também a fermentação correta da sua massa. O importante é ter uma refrigeração que varie de 10 a 12 graus. Tá? Mas, Ronei, eu não posso utilizar potinhos de fermentação? O método napolitano, por si só, ele já exime qualquer possibilidade de utilização do óleo. E para mim estar utilizando aqueles potinhos de fermentação, potinhos clássicos que se utiliza, aqueles potinhos transparentes, eu vou ser obrigado a untar esse potinho com algum tipo de gordura, para que a massa solte na hora que eu vou manipulá-la. Então, eu colocando óleo, obviamente esse óleo vai ficar preso à massa, quando não irá penetrar na massa. Então, quando eu largar essa massa na farinha para iniciar a abertura do disco, essa farinha vai ficar grudada na minha massa. E quando a farinha fica grudada na massa e entra num forno de alta temperatura, como é um forno napolitano, ela tende a queimar mais rapidamente a parte de baixo dela e, ao mesmo tempo, ela bloqueia a coloração das bordas. Então, o ideal é o quê? Caixas de fermentação, caixas de diversos tamanhos, você que determina o tamanho que você quer. Se você tem uma pizzaria, você trabalha de forma profissional, essas caixas nesse tamanho é um tamanho interessante, que são 15 massas em cada caixa. Tá? Agora, o outro ponto que é fundamental é a forma como você vai retirar a massa da sua caixa. Eu gosto de utilizar caixas mais baixinhas, tá? Porque eu consigo entrar com a espátula para fazer a retirada dela. Se eu trabalho com caixas muito altas, eu não vou conseguir fazer o movimento de entrar embaixo da massa. Então essas caixas desse tamanho aqui, dessa altura aqui, são ideais para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade e ao mesmo tempo um trabalho que não nos gere muito tempo despendido para retirar a massa. Tá? Outro ponto, vou retirar a massa da minha caixa de fermentação. Primeiro, eu não posso polvilhar farinha em excesso sobre a massa. Por que não? Porque o intuito é abrir a massa com a menor quantidade de farinha possível. Tá? Então eu vou levemente polvilhar a farinha sobre a massa que eu quero tirar, para que a junção de uma massa com a outra, após eu entrar com a espátula e fazer o corte, ela realmente se separe, que ela não fique grudado uma na outra. Se ela ficar grudada uma na outra, além de eu danificar essa massa que eu vou utilizar, eu vou estar estragando a massa ao lado. Então, é muito importante o processo de retirada da massa da caixa para você já iniciar a abertura dela de forma uniforme, tá? Então, polvilhei a minha massa. Agora eu vou simplesmente mergulhar a minha espátula na farinha para que ela não grude na hora que eu for fazer o corte. E eu vou cortar os 4 lados da minha massa. Cortei um lado, outro lado e o último, certo? Polvilhei mais um pouquinho de farinha na minha espátula e eu vou entrar com ela por baixo. Vejam, eu fiz o início da retirada dela e segurei com a mão.
e a espátula vai por baixo da massa novamente, até que eu vou até o fim e retiro ela toda. Pode ver que ela não ficou com nada grudado da outra massa. Retirei e deitei ela no meu potinho de farinha. As massas vêm para o lado. Lembrando, muito importante, retirou a massa, cubra a sua caixa novamente. Por quê? Fica circulando oxigênio e essas massas vão ressecando. Então depois você vai querer abrir ela e ela vai estar com as cascas. Então isso não fica legal. Deitei ela na farinha. Vou dar mais um tombo nela do outro lado. Mais um. E mais um. Tá? 4 tombinhos nela. Tirei o excesso da farinha que tem nela. E deitei ela na minha bancada. Você deve estar acostumado a ver abrindo massas com bastante farinha em cima, bastante farinha embaixo. Como nós estamos trabalhando com um forno acima de 400 graus, se eu largar uma massa com excesso de farinha no forno, ela vai queimar em poucos segundos. Então a ideia é realmente montar, abrir a massa, montar com a menor quantidade de farinha possível. Deixei ela redondinha, como ela estava bem próxima uma da outra, a tendência é que ela saia mais quadradinha, mas eu só dou uma arredondada na hora que eu vou iniciar a abertura dela, ok? Para iniciar a abertura dela, posicionei esses 2 dedos um sobre o outro e os demais eu juntei. Eu vou iniciar do meio da massa para a borda, tá? No sentido de ondas. As minhas mãos não vão fazer esse movimento aqui, elas vão fazer esse movimento aqui. Qual que é o intuito desse movimento? É empurrar os gases que estão presentes dentro da massa para a borda. Esses gases que vão para a borda, depois de assado, vão ser aqueles alvéolos bonitos que a gente corta a bordinha e a gente consegue ver que parece um queijo suíço, né? Então, juntei os dedos, comecei o movimento em formato de onda até a borda. Me aproximei da borda, dou uma leve pressionadinha e soltei. Olha só como já surgiu as bolhas de ar aqui. Eu estou realmente empurrando os gases para a borda. Vou pegar ela por baixo e vou virar no mesmo sentido. E vou novamente do meio até a borda. Uma leve apertadinha. Nesse sentido eu finalizei. Agora eu vou virar ela no sentido contrário. Do meio para a borda e uma leve pressionadinha. Soltei, virei novamente, do meio para a borda e uma leve apertada. Vejam o tamanho que ela já ficou, só de eu apertar e jogar os gases para as bordas. Feito isso, a massa fica deitada na bancada. Eu vou entrar com os meus dedos, esses 3 dedos por baixo da massa, e esse dedo aqui fica fora em formato de pinça, caso eu precise pressionar ela se ela estiver com pouca fermentação. Não é o caso dessa massa, então esse dedo vai ficar aqui apenas para fazer o serviço se fosse necessário. Por que não usar o dedão para apertar? Porque por instinto nós temos uma facilidade muito grande de usar o dedão, e quando se usa o dedão a gente pressiona, aperta. E a gente não quer apertar. Se eu apertar aqui, eu vou matar os gases e ela vai para o forno, ela vai assar perfeitamente, mas ela não vai ter aquela estética que a gente gostaria, certo? Então, deitei, eu vou iniciar a marcação dela, vou finalizar a marcação dela, sempre respeitando um dedo de borda. Virei para minha mão, fiz uma rotação, joguei ela aqui no meu pulso e devolvo no mesmo sentido para a pinça. Sigo fazendo a marcação dela. Devolvi para cá, joguei de volta. Sigo fazendo a marcação, devolvi, sigo fazendo a marcação. Agora, se vocês forem ver, ela está bem uniforme, tá? Então agora ela está pronta para mim começar a abertura dela no método esquiafo. O que seria o esquiafo? Nada mais é do que o movimento que eu fiz agora de marcação, mas batendo a massa na minha bancada. Por que eu vou bater na minha bancada? Ela está apoiada, a borda está apoiada aqui, e eu vou colocar uma força não excessiva na hora que eu vou jogar, e o fato de eu batê-la vai fazer com que ela expanda, tá? Então, vamos lá.
E aqui está a minha massa de pizza. Como vocês podem ver, ela está bem uniforme, não tem pontos frágeis nela, que vai garantir que ela vá cozinhar de forma correta no nosso forno de alta pressão. Observem esses pontinhos de gases presentes nela. Isso aqui é sinônimo de uma massa que obedeceu todos os processos e uma massa que com toda certeza vai atingir crocância em forno. Por quê? São todos eles pontos de gás carbônico, os quais são causados pelo alimento do fermento junto aos açúcares. Então, são gases que garantem a crocância, a leve digestão e, acima de tudo, garantem uma bela pizza para você degustar.